internet, graça e paz, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 16 ao 26. Diz assim a palavra: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Muito bem. Irmãos, nós começamos a falar na semana passada sobre a importância, a grande importância do Espírito de Deus, de compreendermos quem é o Espírito de Deus e como é que ele age, né? O Espírito de Deus, ele é Deus, nós falamos aqui, né? E começamos a falar de como ele age, da importância. Se nós compreendermos isto, com certeza, nossas vidas serão muito melhores para servir a Deus neste mundo tenebroso do que temos servido até então. Se nós mergulharmos nesse entendimento, na compreensão desta palavra a respeito daquele que Jesus disse: quando eu for, eu vos enviarei o Consolador para vós outros. Se nós compreendermos isso, nós cresceremos de forma maravilhosa e extraordinária. Então o texto começa dizendo: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, antes de nós tratarmos do capítulo 5 de Gálatas, é necessário que nós tracemos um pano de fundo para compreendermos o que estava acontecendo lá na Galácia. O que estava acontecendo na vida dos nossos irmãos, né, da Galácia, que são chamados de Gálatas, né, os habitantes da Galácia, e, portanto, os irmãos de lá, Paulo chama de Gálatas, e a epístola aos Gálatas, portanto, é uma advertência sobre aquilo que eles estavam sendo ameaçados. Os Gálatas receberam a palavra de Deus. Os Gálatas receberam o Evangelho através da pregação do apóstolo Paulo. O Evangelho da graça. O Evangelho da graça de Jesus. Eles entenderam que eles não precisavam fazer nada para adquirir a salvação, para comprar a salvação. Eles haviam entendido o que muitas pessoas não conseguem entender até os dias de hoje. Que nós não precisamos e nem podemos, nem temos condições de adquirir a nossa salvação comprando-a pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, pelas nossas boas ações, pela nossa bondade, pela nossa honestidade. Nós não temos condições. É pela graça do Senhor, foi um presente de Deus. Olha, presente, amém? Algum dos pais aqui que estão presentes
fizeram alguma coisa para receber este presente para a irmã Evani? Fizeram alguma coisa para a irmã Evani para poder receber este presente? Sim ou não? Não. Isso é presente. Como é que a gente chama isso? Graça. Amém? Alguém diz assim, na hora da entrega lá, imagina que alguém chega ali, algum pai, chega ali e diz assim, mete a mão no bolso e diz assim, quanto custa? Quanto custa? Quem deu vai se sentir como? Quem deu vai se sentir? Vai se sentir ofendido. Eu dei, é de graça. Agora imagina que alguém mete a mão no bolso e diz assim, não, eu faço questão de pagar. Eu faço questão. Não, mas é de graça. Não, mas eu faço questão de pagar. Aí tira do bolso uma moeda de 5 centavos e diz assim, está aqui, paguei. Está pago. A ofensa se tornou maior ainda. Porque além dela não entender que era de graça, ela ainda desvalorizou o presente. É assim que o ser humano faz toda vez que ele quer comprar a sua salvação. Por quê? Porque a salvação é de graça. Nós não temos condições de pagar. Se nós quiséssemos pagar, não teríamos condições. Então, toda vez que o ser humano, ele se aproxima de Deus achando que ele vai conseguir herdar a sua salvação através da sua bondade, ele está ofendendo a Deus. Porque é impossível. É através da sua honestidade? Também não. É através das boas ações, doações, beneficências? Não. Não temos condições de pagar a salvação. Então Paulo pregou desta maneira aos Gálatas: a salvação é de graça. Aí entraram naquela igreja alguns mestres que vieram do judaísmo, abraçaram o cristianismo, entretanto continuaram achando que eles tinham que continuar com as práticas antigas para serem salvos. Eles começaram a ensinar aos Gálatas que os Gálatas, se quisessem ser salvos, só Jesus não bastava. Eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que guardar as festas, eles tinham que praticar a circuncisão. E eles começaram a voltar para o judaísmo. Paulo, quando soube disso, ficou irritado, escreve esta carta aos irmãos, e logo depois da saudação ele já mete o pé na porta. Ele diz no capítulo 1, versículo 6 assim: admira-me, ou seja, estou admirado, que estáis passando tão depressa. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava dizendo assim: eu estou admirado que vocês já estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele diz assim: qual não é outro evangelho, mas que alguns que entraram no meio de vós vos perturbam. Para quem está me acompanhando, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele diz no versículo 8 assim: olha, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo assim: mesmo que um anjo
viesse pregar um evangelho diferente desse que eu vos anunciei, que é o evangelho da graça, seja anátema. Para quem não sabe o que é a palavra anátema, anota na sua Bíblia aí do lado. A palavra anátema significa maldito ou amaldiçoado. Paulo é duro. Ele diz assim: se alguém pregar evangelho diferente do evangelho da graça, querendo comprar a salvação, seja amaldiçoado. E conclui no versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. É duro esta palavra. Mas os cristãos precisavam entender que a salvação era pela graça, não era pela observância da lei da antiga aliança, que eles queriam guardar. Eles queriam voltar a guardar a lei da antiga aliança, a lei e todos os seus costumes. E aí, daí para frente, Paulo começa a ensiná-los novamente. Ele chega ao ponto de dizer assim: ó insensatos Gálatas, insensatos. No capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: olha, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, Espírito com E maiúsculo ou minúsculo? Se é Espírito com E maiúsculo, é quem? O Espírito Santo. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Isso quer dizer que quando você tenta comprar a salvação pela observância de alguma coisa, você está querendo comprar a salvação pela carne. Você está abrindo mão de viver no Espírito para viver na sua carne. Paulo vai esclarecendo isso no decorrer da sua epístola, mostrando que o erro que os Gálatas estavam cometendo, ao deixarem-se levar por aqueles ensinamentos que pretendiam trazer a lei de volta, era um absurdo. E no capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: eu, Paulo, vos digo. Voltamos então para o capítulo 5. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha, Paulo chega a ser tão duro, mas tão duro nesta epístola, que ele diz, no capítulo 5, versículo 12, assim, ó: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Você entende esse versículo? Vou repetir. Capítulo 5, versículo 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Sabe o que Paulo está querendo falar? Paulo está dizendo assim: olha, eles estão ensinando para vocês, atenção homens, eles estão ensinando para vocês que vocês precisam ser circuncidados para serem salvos. Todo mundo sabe que a circuncisão era uma espécie de cirurgia de fimose no órgão masculino. Quando Paulo está dizendo aqui, tomara que se mutilassem, Paulo está dizendo assim: eu queria era que esse povo, já que faz tanta questão desse corte, arrancasse logo tudo. Entendeu? Já que vocês fazem tanta questão de um corte, arranca logo tudo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha lá: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque eu estou ensinando uma coisa e eles estão ensinando outra. Eu estou ensinando que é pela graça e eles estão querendo fazer questão da lei. Então, já que é assim, então arranca tudo logo. Fica logo satisfeito. A palavra é dura.
Paulo não abre mão do evangelho da graça de jeito nenhum, e nem nós temos que abrir. O evangelho da graça é o evangelho que veio pelo Espírito e não pela carne. O evangelho das obras é o evangelho da carne. O evangelho da graça é o evangelho do Espírito. A lei nunca teve poder para salvar ninguém. Ao contrário, viver sobre a lei era uma prisão. E quem não cumpria a lei era maldito. Paulo faz questão de dizer isso. Quem não consegue cumprir a lei, ou quem tenta cumprir a lei, mas erra num detalhe, já é culpado de ter descumprido a lei toda. Impossível cumprir a lei. A lei nos foi dada com um outro propósito, que eu não vou entrar aqui hoje nesse assunto. A lei não foi dada com o propósito de salvar. Existem algumas pessoas que ensinam erroneamente assim. No Antigo Testamento, a pessoa era salva por observar a lei. No Novo Testamento, a pessoa é salva pela graça através de Cristo Jesus. Esse ensinamento está errado. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a salvação é por Cristo. Na Antiga Aliança, a salvação por Cristo Jesus é chamada de promessa. Mas é Cristo Jesus quem salva. Jesus tanto salva depois, quanto Jesus salva antes. Não tem esse negócio de que, Jesus, ele veio e depois que ele veio, ele começou a salvar. Não, Jesus salvou quem viveu depois dele, e Jesus salvou quem viveu antes dele também. Aqueles que viveram antes dele, mas creram na promessa, foram salvos. Por quem? Por Cristo Jesus. Amém? Então, amados, quando Jesus ele morreu na cruz, já que ninguém conseguia cumprir a lei, e quem não cumpria a lei era maldito, Jesus morreu na cruz e levou sobre si as nossas maldições. Por exemplo, não matarás. Então alguém matou? Maldito. Não adulterarás. Alguém adulterou? Maldito. Não furtarás. Alguém furtou? Maldito. Jesus veio e na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas maldições. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha, vou ler bem devagar, porque se eu falar essas coisas rápido, você não vai entender. Então eu sou obrigado a pausar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? Quem não cumpria a lei era maldito. Gálatas 3,13, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não podia ter morrido de outra forma a não ser na cruz, porque quem morria na cruz era maldito. Jesus foi maldito em nosso lugar. Jesus carregou as nossas maldições quando ele estava sendo morto na cruz do Calvário. Você precisa entender isso. As nossas maldições caíram sobre ele. Ao fazer tudo isso, Jesus nos colocou num estado de liberdade. Isso você precisa entender, meu irmão. Quem estava tentando viver em obediência à lei, ela era para ser obedecida, sim, até hoje a lei é para ser obedecida, porém não na nossa força. Mas as pessoas, na antiga aliança, elas viviam tentando obedecer à lei e elas não conseguiam. A lei estava aqui, as pessoas abaixo da lei, elas não conseguiam cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu a lei no nosso lugar. Amém? Jesus não só ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar, como ele cumpriu a lei por nós.
E agora ele nos libertou desse estado de andar sob a lei, e Jesus, quando enviou o seu Espírito, ele nos coloca sob a lei, acima da lei. Amém? Porque quando você recebe o Espírito de Deus, ele te ajuda a viver sobre, acima da lei. É o Espírito de Deus quem te leva. É o Espírito de Deus quem te conduz. É o Espírito Santo, né, que faz com que você não viva uma vida na carne. Você pode até pecar uma vez ou outra, mas você não estará preso à carne. Veja o versículo 16 de novo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora, o problema é outro. Paulo diz assim, olha, vocês estão livres. Vocês estão livres. Jesus vos libertou. Mas tem uma coisa. Não useis da liberdade, Gálatas 5,13, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque alguém pode pensar assim, eu sou livre. Não tem gente dizendo assim? Eu sou livre. Eu sou livre. Sim, você é livre para viver em obediência. Você é livre da maldição da lei. Você é livre daquela vida que antes as pessoas tinham que viver preocupados com a lei. Você agora vive no Espírito, por isso você está livre. Mas você não pode dar lugar à sua carne porque você é livre. Esta liberdade não é uma licença para você pecar. É o outro perigo para o qual Paulo vai chamar a atenção da igreja. Olha aí, vocês são livres. Porém, tem um detalhe, não vai agora usar da liberdade para dar lugar à sua velha natureza. Amém? Sim ou não? Então o tema desta mensagem é viver na carne ou no Espírito. Você tem esta opção, viver na carne ou viver no Espírito. Você vai viver na carne ou no Espírito. Diga-se de passagem, Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz que a carne e o Espírito, eles têm naturezas divergentes, opostas entre si. Ele diz assim, olha, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façam aquilo que é do vosso querer. Então, meu irmão, eu quero que você grave bem isso. Vida no Espírito é o único antídoto contra a carne. Repita comigo, por favor. Vida no Espírito é o único antídoto contra a carne. Veja o que diz versículo 16, já lemos. Versículo 25, olha lá. Não nos deixemos, o quê? Leia comigo. Não nos deixemos. Quem sabe ler, por favor, versículo 26. Não nos deixemos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E o versículo 25. Se vivemos no Espírito, vai lá. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vida no Espírito, meu irmão, é o único antídoto contra a carne. Você vai decidir viver na carne ou você vai decidir viver no Espírito? Deixa eu te dizer uma coisa. Se não tomarmos a decisão de vivermos no Espírito, a carne naturalmente seguirá o seu curso. Vou repetir. Se não tomarmos a decisão de vivermos no Espírito, propositalmente, porque veja que Paulo está dando uma ordem, ele diz andai no Espírito, ele diz vivei no Espírito, ele está dando uma ordem, isso quer dizer que é algo que tem que partir de nós temos que tomar essa decisão, eu vou viver dando lugar ao Espírito, ou eu vou viver dando lugar à carne, você que sabe de que maneira você vai viver, ou você vive no Espírito, ou você vive na carne.
Agora, se você não tomar esta decisão intencionalmente, você vai viver na carne, porque a carne segue o seu curso natural. Percebe? Meu irmão, a nossa carne é preguiçosa. A nossa carne é preguiçosa. Se você quiser ler a sua Bíblia, você vai ter que lutar contra a sua carne. Se você quiser se dedicar à oração, você vai ter que lutar contra a sua carne. A carne é preguiçosa, especialmente para fazer as coisas espirituais. A carne, se você não quiser lutar contra ela, ela vai, ela vai viver a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Aliás, essa música poderia ser substituída por Deixa a carne me levar. Entendeu? Se você não tomar uma decisão de não, quem vai comandar a minha vida é o Espírito de Deus, você vai viver no curso da carne automaticamente. Não precisa fazer esforço para viver na carne. Não precisa tomar uma decisão radical. Eu vou viver na carne. Não precisa, é só deixá-la à vontade. Ela segue o curso, ela leva você. A carne te leva, se você deixar. Tá? E qual é o curso natural da vida na carne? Veja o que diz os versículos 19 a 21, quando Paulo fala sobre as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são, versículo 19, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a lista não para aqui. Não está completa essa lista, não. Tudo que não presta é obra da carne. Tudo que não presta é obra da carne. Se você resolver deixar a vida te levar, se você resolver deixar a carne te levar, o que vai acontecer na sua vida é isso aí, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, discórdia e por aí vai. Você vai dizer assim, mas como pode uma pessoa ser crente e viver desse jeito? Vivendo na carne. Você conhece algum crente fofoqueiro? Hã? Fofoqueiro, está vivendo na igreja, pode até ser nascido de novo, mas está dando lugar à sua carne. Você conhece algum crente que vive criando inimizade? Ele é inimigo de algumas pessoas. Ele é crente? É, mas ele tem inimigos. Você fala de algumas pessoas para eles, ele diz, acabou com o meu dia. Hã? Você conhece algum crente que é ciumento? Tem gente que tem ciúme não é só do cônjuge não, viu? Tem gente que tem ciúme do amigo, da amiga. A pessoa é amiga dela, quando ela começa a fazer a outra amizade, ela diz assim, eu não gosto dessa garota. Ciúme. Ciúme do amigo. Amigo do amigo. Ciúme do amigo do amigo. Te lembrou alguma coisa? Deixa pra lá, deixa quieto. Conhece algum crente invejoso? A criança já começa, pequenininha, ela já começa a demonstrar os frutos da carne dela. Eu lembro de uma priminha da Rose, que viu a outra prima, no dia de Natal, ganhar duas bonecas da Barbie. E ela não tinha nenhuma. E aí,
ela não falava direito, ela era pequenininha, então nem falar direito ela falava. Aí ela vira para a menina, que se chamava Jaqueline, e chama ela de Xenine. Ela chamava ela de Xenine. Ela diz assim: 2 Xenine, mamãe vai pompar? Mamãe vai comprar. Ou seja, minha mãe vai comprar. Mamãe vai pompar. Criancinha. Já está demonstrando, né? A velha natureza se manifestando. Não é? O irmão compra um carro novo, né? O outro diz assim: quero ver tirar essa onda duro. Invejoso. Hã? Crente que enche a cara. Bebedice aqui, ó. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, né? Não tem crente que enche a cara? Tem crente sendo pego aí na lei seca, né? Com adesivo no carro e tudo, dizendo de que igreja ele é? Retido na lei seca. E por aí vai. Esse é o curso natural da vida na carne. Agora, a vida no Espírito. O curso da vida no Espírito. Veja lá versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, leia comigo, o fruto do Espírito é amor, alegria, contra essas coisas não há lei, ou seja, contra essas coisas não há limite. Deixa sobrar, deixa andar. Amém? Aí você continua aqui, irmãos, se não houver uma transformação mediante conversão, regeneração, o Espírito te regenera, e santificação, obra do Espírito nos santificando, se não houver essa obra, se não houver esse antes e depois, se nós não entrarmos nesse processo de santificação, nós não poderemos viver a vida no Espírito. A vida no Espírito é essa, depois da conversão, da regeneração, e andando agora na santificação, você agora tem a vida no Espírito. Quando você comete alguma coisa errada, o Espírito diz: eis, esse não te pertence mais. Ei, essa não é mais a tua vida, não. Agora, se a pessoa está vivendo na carne e não sente nada de mal, não sente nada de ruim, não sente repreensão nenhuma dentro dela, é porque ela não tem o Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o que diz a palavra? Esse tal não é dele. Entenda isso, meu irmão, por favor. Tem muita gente na igreja que não é dele. Por quê? Porque está vivendo um sintoma. Está vivendo na carne e não está se arrependendo. Está vivendo na carne e não está se sentindo mal. Se ele não está se sentindo mal, ele não tem o Espírito dentro dele. Se ele não tem o Espírito dentro dele, ele não é de Cristo. Não nasceu de novo. Não se converteu. Irmãos, eu estou mais do que convencido de que na igreja hoje nós temos que pregar o Evangelho. Tem muitos membros de igreja que precisam ser reevangelizados, porque entraram na igreja, ouviram palavras e aí, meu irmão, eu sou obrigado a falar das pregações de hoje. A maioria das pregações de hoje só fala de vitória, conquista e pensamento positivo e motivação, e não confronta com aquilo que há de pior no ser humano, que é o pecado e a sua velha natureza, que é o que vai levá-lo à desgraça, tanto nessa vida quanto depois na vida eterna. Lamentavelmente, e eu não estou dizendo aqui que a estratégia de coaching não tem o seu lugar. Você pode ouvir uma palestra de um coaching? Pode. Você não pode ficar só nisso.
Você não pode ouvir uma mensagem de pensamento positivo, uma palestra te ensinando a pensar positivamente? Pode, você só não pode ficar só nisso. Porque tem igreja por aí que diz: eu não vou ficar incomodando as pessoas com mensagem que fala sobre pecado. Eu não vou ficar aqui enchendo a medida das pessoas, constrangendo as pessoas, falando dos pecados delas. Eu vi pastor Hernandes Dias Lopes outro dia, numa mensagem dele, ele citou uma ilustração que ele disse que certo pregador chegou numa igreja e assim que ele começou a entrar, vinha uma pessoa e falava para ele assim: pastor, por favor, nós estamos aqui num grupo, esse grupo aqui é um grupo muito bom, a nossa igreja é uma igreja muito boa, muito dedicada, pessoas amáveis, afáveis, pessoas cordiais, pessoas que vivem em comunhão umas com as outras, elas não gostam de serem incomodadas. Então, por favor, pastor, não pregue contra o divórcio. Nós temos, no meio dessas pessoas amáveis, nós temos muitas pessoas que são divorciadas. Por favor, não fale sobre esse assunto. Mais à frente um pouquinho, vem outra pessoa e diz assim: pastor, por favor, nós já falamos do contexto da nossa igreja, né? E infelizmente tem algumas pessoas assim que na nossa igreja elas são membros da igreja, mas elas costumam beber um pouquinho, mas sabe como é que é? Só um pouquinho. Então, por favor, não fale sobre bebedeira, não fale sobre vícios de bebida, por favor. Nós temos algumas pessoas que... E mais à frente um pouco veio outra pessoa e disse: pastor, por favor, não pregue contra ciúmes, não pregue contra... E começou a falar os assuntos que ele não podia pregar, porque no final tinha muita gente ali na igreja que costumava fazer esse tipo de coisa e incomodar as pessoas. E o pregador, quando chegou na hora de pregar, ele virou e disse assim: irmãos, olha, me disseram que eu não posso pregar aqui sobre isso, eu não posso pregar contra aquilo, eu não posso falar sobre isso, eu não posso falar sobre aquilo que vai incomodar os irmãos. Honestamente, eu não sei o que pregar. Aí alguém lá no meio do auditório falou assim para ele: pastor, fala contra os judeus, aqui não tem nenhum. Então, tem igreja por aí que quer tratar de qualquer assunto, menos de assunto que venha incomodar a plateia. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: a palavra do Senhor diz que Deus corrige ao que ama. Amém? Deus corrige ao que ama. Hoje é dia dos pais. O pai que ama seu filho, corrige. Não é espanca, mas corrige. Eu estava conversando com a Rose pelo caminho, porque eu discordo, pessoalmente, eu discordo dessa ideia do nosso governo. Eu não sou 100% governo nenhum. Eu não concordo 100%. Eu acho que o único que eu concordo 100% é com Jesus e com o Espírito Santo. E com o Pai, evidentemente. Não concordo 100% com todo mundo. Essa ideia de dizer que a população tem que ter arma, eu não concordo com isso. Ainda mais uma população mal educada igual a nossa, onde as pessoas qualquer coisa saem no tapa. A nossa população é uma população mal educada. Não é só coisa de gente pobre, não. Não é só coisa de gente que, quando não quer mais o sofá, vai lá e joga na rua. Por favor, você dá um close em mim aqui, por favor. Dá um close. Você que, quando não quer mais o sofá, joga o sofá na rua, tu é um porco imundo. Tá? Chama a conlurbia vai lá buscar. Não chama o carroceiro também, não, que o carroceiro pega essa porcaria e joga lá em frente à casa dos outros. Tá? Só porque não tem ninguém morando. A não ser que o carroceiro vá levar lá na conlurbia, aí tudo bem. Tá? Então, um bando de gente mal educada, e não é só gente pobre, tem gente rica mal educada também. O camarada tem um carrão, na hora de estacionar ele ocupa 2 vagas.
Você quer estacionar teu carro? Não pode, porque ele sozinho, com um carro só, ele ocupou 2 vagas. É um mal educado. Espaçoso. Não é? Aí agora você pega esse povo mal educado e dá uma arma na mão dessa pessoa. Então o que vai acontecer? O que pode acontecer? Pessoas começarem a matar umas às outras por qualquer motivo. O que falta nesse nosso país são políticas, ou, não quero usar essa palavra política, leis que corrijam o povo. E não que passe a mão na cabeça. Amém? Você pega uma pessoa que roubou, ele rouba por quê? Ele rouba porque ele sabe que não vai acontecer nada de mal com ele. E se acontecer, daqui a pouco ele for preso, daqui a pouco ele está na rua de novo. Tem uma ridícula de uma chamada audiência de custódia. O camarada foi pego com um fuzil na mão, roubando, e ele vai preso. O juiz pergunta para ele assim: o senhor usou esse fuzil? O bandido responde: não. Você, quando foi preso pelos policiais, você foi maltratado? Sim. Eles me deram um cascudo. Coitadinho do menino, não faça isso. As leis frouxas, né? O camarada bate na mulher, não acontece nada com ele. Um país de leis frouxas, e que isso não é só do Brasil, não. Está aí se espalhando por tudo quanto é país. O filho comete uma falha, você não pode corrigir, porque o filho pega um celular e ameaça o pai. Vai me bater? Vou ligar para o conselho tutelar, hein? Vai me bater? E aí, a gente vai criando essa coisa que está aí. Não é? Então, a palavra do Senhor diz que Deus disciplina para aproveitamento. Deus disciplina a quem ama. Amém? E nós não podemos pensar assim, como quem ao amor é o que importa. Que as pessoas têm uma má compreensão a respeito do amor. Elas acham que só porque ama, você tem que deixar a pessoa fazer o que ela quer. A mulher ama o marido, tem que deixar o marido fazer o que ele quiser. Inclusive com ela. Inclusive com o corpo dela. Isso é amor. Não é? Prova de amor. O marido ama a esposa e porque ama, ele tem que deixar ela fazer o que quiser. Os pais amam os filhos e tem que deixar eles serem entojados até dizer chega. Crianças mal educadas, porque não tem disciplina. Vocês viram aí? Andou rolando aí uns vídeos outro dia de uma menina segurando o cabelo da mãe, puxando o cabelo da mãe, porque queria que a mãe prometesse que ia levar ela numa festa. E o pai segurando a mão da filha e o cabelo da mãe, dizendo: filha, solta o cabelo dela. Filha, não faz isso não. E a mãe segurando a cabeça e dizendo: está doendo, você está me machucando. E a filha segurando o cabelo da mãe dizendo: promete que vai me levar na festa, senão não solto. Mostrou um garotinho que o pai trouxe uma TV, colocou no quarto. O garotinho não gostou da TV, foi lá e jogou a TV no chão. O pai pegou a TV caiu em cima da caixa de papelão. O pai pegou a TV de novo, colocou de volta. Não, filho, não faça isso. O moleque pegou um martelo, foi lá e
Quebrou a TV todinha. E o pai falava: filho, o que você está fazendo? A mãe perguntava: o que está acontecendo, meu filho? Filmando, a mãe filmando. Ah, meu irmão, vou te contar. É o cúmulo da carnalidade. E tem gente que acha que viver de forma correta é aturar esse tipo de coisa. Não é? Então as pessoas não entendem. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas. Assim, todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.